que bom que você está conosco. Eu estava falando um pouquinho para os nossos seguidores a respeito de você, da Filipelli, mas vou selar agora, vou deixar você ficar à vontade para se apresentar, falar um pouquinho de você, falar um pouquinho da Filipelli, mas eu já prometi que essa live ela vai ser uma live incrível. Depois eu conto um pouquinho da minha história com a Filipelli, mas é uma história que já passa de 10 anos. E eu conheci a Filipelli nos Estados Unidos. Vou te contar isso porque você vai entender. Mas fala um Então deve pouquinho ser em de... São Francisco, deve ser em São Francisco. Não, foi na Califórnia, mas foi em Los Angeles, na UCLA. Eu fui fazer o programa avançado e parte do ingresso no programa eu tinha que fazer o Birkman. E eu fiquei encantado com o Birkman e falei, eu quero levar isso para o Brasil. E fui atrás do Birkman. Quando eu finalmente consegui... Não, já tinha a Adriana que tinha trazido o Birkman para o Brasil. E eu fui descobrindo outras ferramentas, algumas das melhores do mundo. Quem que trouxe para o Brasil? Ela trouxe tudo antes, ela tem um acervo. Filipelli tem um acervo, gente, assim, das 100 maiores empresas dos Estados Unidos, 94 empresas aplicam dos assessments que a Filipelli tem. Então, assim, é uma informação bem relevante, porque a gente está falando de ferramentas que têm embasamento científico, que têm estudos que são estudos muito bem fundamentados e que legitimam, por exemplo, esses resultados, a confiabilidade desses resultados, quando a gente está fazendo, por exemplo, um processo de coaching, um processo de desenvolvimento de líder, e acabou que eu já contei a história toda. Mas, Adriana, conta um pouquinho de você, se apresenta para os nossos seguidores. Bom, eu sou a Adriana Filipelli, como você mesmo comentou, eu trabalho com instrumentos de diagnóstico de comportamento, de inteligência emocional, de negociações, de conflito. O Birkman, ele é realmente um instrumento muito especial, porque ele é um dos poucos que você pode usar tanto na seleção quanto no desenvolvimento. Porque alguns são separados, ou é só desenvolvimento ou é só seleção. E ele pode usar nas duas coisas de uma forma muito completa, né? Então, a gente tem todas as formações para pessoas de recursos humanos, para pessoas que trabalham com coach, para profissionais de RH que também acabam usando isso dentro da organização, e a gente também entrega isso. Nós também trabalhamos com formação em neurociência para coaches e também dentro das organizações outros aspectos de desenvolvimento. Bom, eu estou colocando uma longa história pequena, né? Porque é muita coisa que a gente faz desses 30 anos aí que eu trabalho com desenvolvimento e na empresa e tudo isso. Mas muito obrigada e, assim, que bom que eu estou aqui finalmente. Finalmente deu certo. Mas maravilha, assim, você falou a respeito da formação de neurociência, eu estava explicando um pouquinho a respeito de neurociência e a formação específica do Neuro Leadership Institute é uma formação muito longa. Então, eu passei na Filipelli um ano praticamente ali, estudando toda semana, com encontros, mentorias, informações novas e mais mentorias, e corre para São Paulo e volta para casa. Então, assim, é uma formação realmente muito diferente, por exemplo, do que se aplica no mercado e com a quantidade e qualidade de ferramentas que são diferentes também. Então, assim, você sai muito preparado, né? A gente se preocupa sempre em questões muito cientificamente comprovadas, né? Tanto os nossos instrumentos, como também a formação, que é baseada em pesquisa neurocientífica. E como é que você ajuda, né? Você fez, sabe, né? Como é que a ciência pode ajudar as pessoas a se transformarem, mudar comportamento, mudar hábitos. E nós estamos nessa fase agora, né? Como é que a gente muda alguns hábitos para se adaptar rapidamente, que a gente já, acho que já está até acostumado já, né? Já faz mais de 60 dias, acho que a gente já se acostumou, não? Pois é. Acho que aí está um pouquinho pior. Aqui a gente está com uma certa flexibilização. Shoppings abriram desde ontem, com horários especiais. Aí acho que ainda está tudo muito fechado, né? Muito mais rigoroso. Aqui não. Aqui não tem nada ainda funcionando direito. Quer dizer, oficialmente, né? Como você sabe, é 50% que sempre o Dória monitora pelos celulares, né? Pela localização do celular, que a gente chega durante a semana menos de 50%. E só no final de semana é que aumenta, passa dos 50%.
E é por isso que Perfeito. é aqui, né? Não, pois é. Mas assim, a gente sabe que isso vai passar já daqui a pouco está todo mundo bem. E que bom que você reservou aí um pouquinho do seu tempo para contribuir com as pessoas que vão nos escutar hoje com algumas dicas para trabalhar aí a regulação, o equilíbrio emocional nesse tempo que é um tempo muito diferente do que a gente está acostumado nas nossas rotinas. Sim, é verdade. Assim, qual é a rotina que a gente tem hoje, né? Pois Então, é, cada qual um, que é a rotina? qual rotina que a gente assume? Eu já construí uma nova rotina e já gostei muito dela, já não quero mudar. É... Tá trabalhando muito de home office, na verdade, né? A gente tem feito muito isso aqui. Isso, isso. Bom, eu queria, não sei como é que você quer me perguntar algumas coisas, ou você quer que eu fale algumas dicas que a gente está organizando para falar para as pessoas dessa fase de pandemia? Como que você quer? Então, vamos conduzir assim. Você preparou 6 passos, né? 6 dicas. Isso. Começa, né? Traz a primeira e a gente vai conversando a respeito. Se alguém quiser fazer pergunta, tem interrogaçãozinha aí. O que eu gostaria de convidar as pessoas, eu tenho certeza que essa live vai ser extremamente especial, não só pelo toda a bagagem que a Adriana tem, que a Filipelli tem. Então, assim, convidem as pessoas para assistir, sejam generosos com as pessoas que vocês cuidam, que vocês gostam. É só clicar no aviãozinho que tem aqui embaixo junto à caixa de comentário e convidar as pessoas. Mas vamos lá, Adriana, vamos falar um pouquinho desses passos. Então, o primeiro passo que a gente organizou é reconhecimento das próprias emoções, que é uma autoconsciência emocional, né? Melhor dizendo, que é como é que eu consigo perceber? Você sabe que é interessante que nesses momentos todos que a gente está vivendo, as pessoas estão tendo um turbilhão de emoções. E aí, às vezes, elas querem categorizar essa emoção só com uma palavra ou com uma emoção. Então, primeiro, definir tudo que a gente está sentindo numa única emoção é muita coisa. Por quê? Porque perante ao trabalho, eu posso estar tendo uma emoção. Perante a minha vida pessoal, eu posso estar tendo outra emoção. Perante estar em casa, nessa fase de pandemia, que eu perdi um pouco da minha autonomia, eu tenho outra emoção. Então, perante, sei lá, os filhos que você está tendo que administrar em casa, perante as coisas, os afazeres domésticos, perante cada uma, eu tenho uma emoção diferente. Então, além de eu ter uma idealização do que eu estou sentindo, na verdade, porque muitas pessoas têm dificuldade de nomear uma emoção. A gente estava fazendo ontem um grupo de trabalho com uma equipe de executivos que a gente faz team coaching, e é engraçado como as pessoas às vezes têm dificuldade de nomear o que elas estão sentindo. Ainda mais perceber que elas sentem coisas diferentes em situações diferentes. Porque você pode estar super bem com o teu cônjuge ou estar super mal no trabalho e ter completamente sentimentos. Por que que a gente acha que tem que ser uma coisa inteira? Então, a primeira coisa é o que eu estou sentindo perante algumas pessoas, o que eu estou sentindo em determinadas situações. Porque na hora que eu tenho esta consciência emocional, eu acabo conseguindo dar conta. E é um alívio, né? A gente perceber que tem muita coisa que funciona, não é tudo que está ruim o tempo todo. Tem coisas que estão legais. Né? Eu te falei, olha, eu estou adorando a minha rotina, mas tem coisas que estão ruim. Tem coisas que estão chatas, mas nem tudo está ruim. Perfeito. O cérebro parece que lida muito mal, né, com a falta de informação. Então, essa interrogaçãozinha que fica ali na nossa cabeça, ela trabalha muito para o desgaste de energia que pode ser evitado através da autoconsciência ou do reconhecimento. E é legal você trazer esse ponto de vista, porque às vezes realmente a gente tende a nominar uma única emoção e, na verdade, você tem diversas situações e vai circulando ali por diversos sentimentos ou emoções diferentes. Bacana. Perfeito. Então, uma coisa que a gente coloca é que quando você não sabe o que você está sentindo, você não controla suas próprias emoções, é muito difícil você agir sobre elas, porque você nem sabe, nem tem consciência que elas existem. Aí você acaba tendo reações muito automáticas, que você sabe disso aí pelo curso que Uhum. você fez.
E aí você acaba tendo reações automáticas, e essas automáticas não são maduras normalmente. Então é muito mais uma reação às coisas do que uma resposta. E nesse momento a gente precisa estar com o cérebro calmo, né, usando o córtex pré-frontal e não o nosso sistema límbico de defesa para as questões que a gente precisa lidar. Então, como é que eu nomeio as minhas emoções em frente a várias questões para que eu consiga dar conta do que eu estou vivendo no momento? Um segundo passo que eu acho muito importante, a partir deste autoconhecimento, dessa consciência emocional, é a gente poder controlar, decidir o que a gente vai controlar. Porque tem coisas que a gente não pode controlar. Eu não posso controlar quando chega uma vacina, eu não posso controlar quando a economia vai voltar, eu não posso controlar como todas essas coisas podem acontecer. Então, não tenho como fazer isso. Então, na medida que isso está acontecendo, eu tenho que controlar a mim mesma. Eu posso controlar as minhas respostas, eu posso controlar as minhas coisas, e esta é a questão que a gente está vivendo, que é um dia de cada vez, né? Então, se eu tinha um planejamento de 120 dias, hoje eu não tenho. Hoje eu tenho de um dia e amanhã eu vou lidar com os meus 119 depois. E assim eu vou fazendo uns pequenos passos, na medida que eu for fazendo pequenos planejamentos e os pequenos passos, a gente vai conseguindo construir algo numa determinada direção. Uma coisa muito, muito importante é que alguns perfis têm mais dificuldade de fazer isso de passo a passo, porque tem mais dificuldade de viver o momento, de viver o aqui e agora. Então, estar presente é só o que nós temos. Então, como é que a gente pode estar presente no aqui e agora e manejar o que nós temos hoje? Porque senão a gente vai ficar numa ansiedade brutal de tentar, primeiro, controlar o que eu não posso controlar e não fazer o que eu estou vivendo hoje, que é o presente. Então, eu acho que essas são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Existe alguma estratégia, Adriana? Existe alguma estratégia? Imagina aquele ser cartesiano, e a gente lida muito com líderes o tempo todo, que tem um pensamento cartesiano, muitas vezes mentalidade fixa, e ele não consegue parar de pensar, por exemplo, na chegada da vacina, nessa tragédia, nesse gap de tempo que a gente tem com total incerteza. Alguns falam que é setembro, outros falam que é ano que vem. Existe alguma estratégia para eu fazer essa limpeza, por exemplo, tirar isso da cabeça e focar em outras coisas? Sim. Bom, primeiro, eu tenho que decidir o que é que eu posso controlar, né? Então, eu preciso ter clareza disso. O que eu posso e o que eu não posso. Que ações eu posso tomar. E a outra coisa é eu controlar um pouquinho as minhas próprias emoções para elas não entrarem numa avalanche onde eu perca o meu controle da situação, onde eu reaja de uma forma, como a gente estava falando ali da autoconsciência, que eu reaja de uma forma mais impulsiva e que eu não consiga ter a clareza da distância. Lembra disso, da clareza da distância? Ter a clareza da distância para conseguir enxergar a realidade como de fato ela é. A outra coisa não é o meu caso, tá? Mas fazer exercício ajuda, libera. Eu tenho feito muito mais as coisas mais de meditação. Meditação me ajuda demais. Essa meditação diária, ela baixa para que você tenha uma calma, para que você lide melhor com as suas emoções. Para algumas pessoas eu tenho dito isso, e para mim também eu faço isso muito, que às vezes é rezar. Eu começo a rezar de noite, isso também acalma. Todas essas coisas, elas têm um efeito como se fosse da meditação. A reza tem um efeito da meditação, independente de que crença você tenha, tá? Para mim, me resolve muito. Às vezes a meditação ela já esgotou e eu começo a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria e outras rezas que eu sei, e aquilo vai me acalmando. Ontem mesmo eu rezei mais de 20 vezes, porque isso realmente faz uma diferença. Então, para quem não acredita nisso, eu sugiro uma meditação que tem o mesmo efeito que acalmar o cérebro, que é que você acalme para que você não entre em contato com o sistema límbico e não reaja de uma forma muito impulsiva.
É Perfeito. isso. Você falou uma coisa importante, e aí vem uma pergunta de uma seguidora a respeito de informação e excesso de informação, que a gente chama de infotoxicação, né? E aí você Sim. está assistindo muita informação que é tóxica. O que você acha? Isso tem uma influência, por exemplo, na sua estrutura, na sua regulação emocional? Com certeza, principalmente se você deixa algumas informações negativas. Na verdade, a gente vivencia pelo cérebro algumas realidades. Então, quando você está vendo algumas informações, primeiro, você tem que saber se ela é fake news, porque o que a gente tem hoje de fake news é incrível. Tudo que nós temos e que às vezes não são realidade. Então, primeiro, saber. É tão engraçado, né? Que os grupos de família, por exemplo, você deve ter. Aparece aquelas fake news que você não sabe, todo mundo entra no drama e Nossa. sai do drama. Então, assim, como é que a gente pode se afastar e buscar coisas que nos nutrem? O que faz a gente ser nutrido por informações que nos acrescentem? Porque isto vai ficar para você como uma tensão. E você revive tudo pelo seu cérebro, como a gente sabe pela neurociência. E acho que até você pode me ajudar com isso muito, porque você fez o curso com a gente. Fiz, eu fiz a formação em neurociência também na PUC, que assim, foi uma janela que a Filipelli abriu. E assim, a gente está estudando, finalizei a última disciplina no domingo agora, e ele falava a respeito do quanto a informação ela pode ser tóxica, principalmente porque há uma necessidade das pessoas, acima da verdade, de se fazer parte de um grupo ou de uma tribo, e ela acaba indo para tribos que são tribos que de alguma forma têm uma proximidade de pensamento e e deixa de lado a parte racional e começa a ter comportamentos que são radicalizados, seja para a direita, seja para a esquerda, seja para esse ou aquele lado. Então, assim, as fake news elas representam um risco muito sério para a sanidade, para a saúde mental das pessoas, né? Que tem o efeito manada, né? Exato. Que é o efeito manada, que você vai porque você tem a vontade de pertencer, a vontade de estar pertencendo a um grupo. Dentro, lembra do Scarf? Dentro ou fora do grupo? Né? Para quem não conhece, o SCARF é um acrônimo que a gente trabalha nos cursos de neurociência da Felipelli, onde a gente coloca que tem alguns gatilhos que fazem com que as pessoas fiquem em processo de gatilho para o estresse. Então, por exemplo, quando elas se sentem que elas estão pertencendo ou não ao grupo, é um dos gatilhos muito importantes para que as pessoas entrem no processo de estresse. E que a dor emocional, ela é a mesma dor que tem dor física. Então, às vezes, você tem estudos neurocientíficos que mostram que você pode tomar um Tilenol e você resolver uma dor de rejeição de um grupo social, por exemplo. Que isso também te acalma emocionalmente. É verdade. Essa informação muitas pessoas não sabem, né? A dor emocional ela tem um poder e causa um sofrimento tão grande quanto uma dor física. Bastante relevante. E ao mesmo sempre no centro no cérebro que controla. Então, às vezes, a pessoa não sabe que se tomar um Tilenol, um Advil, qualquer coisa assim, ajuda você a se sentir melhor. Excelente, excelente. Acho que tem algumas perguntas aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha na caixa de Tá perguntas. bom? O Igor que pergunta se tem alguma dica, talvez a gente possa responder isso ao longo da live, mas algumas dicas para desenvolver a inteligência emocional. Sim. E aí ele faz essa pergunta contando com a tua expertise, super expertise. Então, primeira coisa para a gente desenvolver alguns aspectos que eu vou citar aqui da inteligência emocional, porque inteligência emocional é algo muito mais complexo do que as pessoas imaginam, né? Porque inteligência emocional ela é um complexo de escalas e subescalas que fazem com que a gente tenha uma visão. Então, eu vou colocar 5 macro aqui, que é como é que eu me percebo, né? Como é que eu tenho uma autopercepção boa? Dentro dessa autopercepção tem a ver como é que eu gosto de mim, como é que é a minha autoestima, se eu tenho processos de autorrealização, quer dizer, que me realizam com processos da minha vida e etc.
e eu tenho a consciência emocional do que eu estou sentindo. Então, tudo isso tem a ver comigo, internamente. A partir desse momento, eu começo a ir para um outro espectro, que é como é que eu expresso as minhas emoções. Se eu expresso de uma forma muito assertiva, que pode ser bom, mas eu tenho que ter outros, né, componentes dos quais eu tenho que avaliar de que forma que eu estou expressando isso, mas eu tenho assertividade, eu tenho uma independência emocional, que é o quanto que eu consigo me colocar independente dessa questão do grupo, por exemplo, de precisar da aprovação do outro. Porque muitas vezes a gente precisa da aprovação do outro e aí você acaba não tomando algumas atitudes que são boas para você, por exemplo, tá? Eu não vou falar de todas porque fica muito conceitual. Então eu vou pular algumas para a gente poder ir mais direto ao ponto. Perfeito, O perfeito. terceiro ponto é como é que eu construo qualidades de relacionamento. Eu tenho qualidades de relacionamento que eu faço. Então isso também está dentro da minha inteligência emocional. E depois, como é que eu tomo decisões? As minhas decisões, elas são claras. Eu tenho uma qualidade desse processo de decisão e eu também consigo ter o controle dos meus impulsos. É aqui que a gente pega o controle de impulso, que todo mundo resume inteligência emocional no controle de impulso. A gente tem o controle de impulso para essa atitude que eu tenho que tomar, ou enfim, num direto já reagindo, né? E não pensando, que a gente sempre fala, é respondendo e não reagindo. E aí, por último, como é que eu lido com estresse? E eu acho que estresse, essa parte aqui, é muito importante. Porque a qualidade do estresse é o quanto que... Essa daqui eu vou me ater um pouquinho mais, porque nós estamos vivendo um momento, né? Que é a flexibilidade que eu tenho, que é quanto que eu consigo mudar os meus processos mentais e me adaptar à nova realidade. Então, isso é uma flexibilidade. As pessoas que têm um processo muito rígido, elas não vão conseguir se adaptar com facilidade nos processos que a gente está vivendo agora, porque elas vão querer voltar ao que elas tinham antes. Só que o que elas tinham antes não é mais a realidade. Então, a gente precisa ter uma flexibilidade interna de adaptação. E tem muitas pessoas que têm apegos às situações, às realidades das quais elas viviam. E aí fica muito mais dolorido para elas viverem. A outra coisa que é muito importante é a tolerância ao estresse. O quanto que eu tolero o estresse? Porque se eu não tolero o estresse, eu vou reagir. Vamos pensar que a pessoa tem um controle de impulso baixo, ela vai reagir mais rápido ainda. Então, são coisas que vão se somando. E se ela não consegue ainda se perceber nas emoções, mais um aditivo aqui para a gente lidar. E por último, o otimismo. O otimismo é uma coisa muito importante, porque eu tenho que acreditar que eu vou ter um amanhã promissor, que eu vou ter um amanhã que isso tudo vai passar, que tem uma data para essa crise passar, que vai ter uma outra realidade que pode ser muito legal, que pode ser até que lá na frente tenha, e aí quando eu falo lá na frente, vai demorar 1 ano e meio, 2, uma realidade parecida com o que a gente teve até fevereiro de 2019. Desculpa, de 2020. É que eu já acho que já faz tanto tempo. Mas estamos assim. Mas esses são pontos que a gente precisa entender para que a gente possa lidar com esse momento de estresse e desenvolver aí, então, a nossa inteligência emocional. Adriana, só antes da gente prosseguir, você falou a respeito de otimismo, mas qual que seria o efeito reverso? Uma pessoa que é muito pessimista ou muito negativa, ou que sempre vê os piores cenários, qual o efeito disso, por exemplo, para as emoções ou para a estrutura dela? Então, primeiro, além de ela ficar mais ansiosa, né, mais angustiada, porque lembra que eu falei que um dos passos seria controlar o que a gente pode controlar? Ela não pode controlar algumas coisas. Então, se ela começar a achar que tudo vai ser negativo, provavelmente ela vai acertar. Então, ela vai construir coisas ao redor dela que vão dar errado. E a outra coisa é que ela vai aumentar o nível de cortisol, que é o hormônio que faz com que a gente fique pronto para o ataque, e só que isso tem um desgaste. Imagina que você tiver com uma máquina funcionando com alta potência o tempo inteiro, e sem relaxar. Então você tem, de fato, um desgaste de órgãos, e fora o nível de cortisol muito grande, você pode entrar em processos de burnout, inclusive.
Então, aí para cada pessoa, e se você não corrige isso e continua no alto estresse, você pode ter processos de somatização. E aí é quando a coisa já virou uma coisa mais crônica. E aí eu vou tratar, obviamente, sempre vou tratar o meu emocional, minha inteligência emocional, mas eu vou ter um problema a mais. Em adição a tudo isso, eu vou ter um problema concreto físico do qual eu vou ter que lidar. Então, e isso não é... Aí para de ser uma coisa mais trivial, onde eu vou ter uma ação, né? A partir do momento que eu somatizei, eu posso somatizar até chegar um câncer. Então, Pois como é, é que... uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, recentemente na pós de neurociência, foi que o estresse ele é necessário, claro, porque ele é um mecanismo que nos ajuda, mas ele tira a energia, né, do nosso sistema imunológico, por exemplo. Então, se você tem estresse crônico, você tende a ter diversos problemas de saúde. Então, assim, Isso bem lembrado. E o que você falou é uma coisa bem bacana, porque tem um limite de estresse que ele é saudável, que ele é aquele que te motiva a ir para frente, mas passou daquela cota, né? Você começa a entrar em outros processos que são danosos para o organismo e para a cabeça mesmo. Então, qual é esse limiar? Então, eu preciso também saber voltar, onde eu tenho uma adrenalina, mas eu volto. Eu não fico o tempo inteiro esticando a corda com a máquina puxando. Tem estresse positivo, sim, tem um estresse positivo, que é o estresse que ele é um estímulo para crescimento. É quase como um desafio que move você, mas passou desse limite, ele começa a ser danoso. Então, tem um limite. Por isso que a gente chama de estresse positivo. Perfeito. E só mais uma coisa, Adriana, que muita gente não sabe, é que existem algumas ferramentas. Tudo isso começou com a pergunta do Igor sobre inteligência emocional. E assim, existe hoje uma ferramenta incrível chamada EQI 2.0, é um assessment. Eu fiz essa formação, a Filipelli tem, e de todos os assessments, ele foi o que mais mexeu comigo. Porque eu lembro que a Cris Melquiades foi dar essa devolutiva para mim, e eu assim, gelado, né? Frio. E ela começou, primeira frase, segunda frase, já desceu uma lagrimazinha, daqui a pouco eu já estava ali completamente vulnerável, mas assim, a ferramenta me mostrou, por exemplo, que a minha felicidade não estava ok, exatamente onde não estava ok. Então eu saí da devolutiva da ferramenta sabendo exatamente o que eu deveria focar para estar bem, para estar feliz, e o que eu deveria trabalhar aí em termos do meu emocional. Se você puder falar um segundinho a respeito dessa ferramenta, porque muita gente não sabe, não conhece, ela é extremamente preciosa. Então, essa ferramenta mede isso que eu acabei de contar, né? Dessas coisas, você estava descrevendo um pouquinho do que ela mede. Mas eu gostaria também de falar o seguinte, que além disso, né, a ferramenta ela mede como é que eu me sinto, é, 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 como é que eu me percebo, né, emocionalmente. Você até tem o 360, que pode ver como as pessoas também te veem, como isso. Mas eu queria me ater na questão da felicidade que você tocou. Porque, então, fazendo, né, o Steven Stein, que é o autor da ferramenta, que é o Inteligência Emocional EQI 2.0, ele coloca muito claramente que, observando os padrões, ele percebeu que são das 15 dimensões que medem uma inteligência emocional, apenas 4 são relevantes para o estado de felicidade de uma pessoa. Que é, por exemplo, autoestima. Se eu não gosto de mim, se eu estou muito ruim comigo mesma, se eu acho que o que eu faço não é legal ou tal, eu não consigo ser feliz. A outra coisa é a autorrealização. Os meus projetos, eles me trazem uma nutrição, eles me nutrem. Eu tenho vontade de progredir, ser cada vez melhor e sempre colocar algo à frente. Então, e é significativo para mim, né? Tem significado. Isso também é algo que conta para a felicidade. Aquilo que a gente falou do otimismo, eu acredito que amanhã vai ter coisas boas na minha vida. E relações interpessoais com qualidade. Então, Que foi esse ponto que eu fui pego. Foi aí. Você é introvertido ou extrovertido? E Ah, entendi. Mas foi isso.
Agora, curioso, quando eu fiz MBTI, no primeiro deu I, no segundo deu E, tá? Mas assim, mas com certeza I, com certeza introvertido. Para quem não sabe, I introvertido é extrovertido. Isso. Exatamente. E perguntar se serve para autoconhecimento? Sim, essas são ferramentas de autoconhecimento, né? A gente chama de instrumento, assessment, todo mundo fica confuso, né? Mas é assim, é tudo sinônimo. São ferramentas, assessments, testes, como vocês quiserem chamar, mas são coisas que ajudam a gente a se autoconhecer. Porque o que acontece é que, por muitas razões psicológicas, a gente deixa guardado alguns conhecimentos para o nosso inconsciente, que foram suprimidos numa determinada fase da nossa vida, e que estão lá, e que às vezes a gente não tem consciência emocional deles. Então a gente precisa, às vezes, de diagnósticos para nos ajudar a trazer luz, colocar consciência, aumentar o nosso espaço de consciência e diminuir o nosso lado de inconsciente. Porque só o que é consciente é que eu consigo agir em cima. Só o que é consciente que eu consigo construir planos de desenvolvimento. Então, Excelente. esse é o processo que a gente precisa trazer à luz nesse momento, principalmente de pandemia. É uma grande chance que nós temos, né? Magnífico. A gente chegou a gerenciar nosso tempo, a gente tem aí 30 minutos, 20 e poucos minutos, e a gente tem 4 tópicos ainda, né? O papo tá tão gostoso com a Adriana que a gente poderia ficar na live 3 horas, mas, enfim. Eu acho que a gente tocou muitos dos tópicos. Um deles que eu ia falar era a flexibilidade, que a flexibilidade é aquela que a gente falou de aumentar a nossa mentalidade de adaptação. Uma outra seria a questão do autocuidado, porque muitas das pessoas, elas não têm esse autocuidado que vai acabar refletindo num processo de autoestima. Então, se ela não tem um autocuidado, ela acaba se colocando em situações muito mais ligadas às questões da autossabotagem, porque todos nós fazemos autossabotagem, isso não é privilégio de um ou de outro, não, todos nós fazemos. Só que alguns de nós perdemos a chavinha e a gente acelera muito mais nessa parte da autossabotagem do que nas celebrações do que a gente tem de conquistas. Então, como é que eu... Desculpa, Pode não, sim, desculpa. pode sim, claro. Então, muitas pessoas elas vivem nesse loop, né? E assim, elas vão, cometem o mesmo erro, passam pelo mesmo processo de sofrimento e daqui a pouco se vem repetindo a mesma situação, o mesmo namorado, o mesmo, enfim. Existe alguma estratégia para sair desse loop, por exemplo? Sim. E tem uma coisa que você falou do mesmo namorado. Quantas vezes as pessoas às vezes casam com pessoas diferentes, mas estão casando com as mesmas? As mesmas. Com as mesmas, porque na verdade ela só pegou pessoas que têm o mesmo mecanismo de funcionamento, porque ela escolheu esse mecanismo inconscientemente. Então, quando você pergunta o que é que a gente deve fazer, tem a ver com trazer à luz, trazer a consciência desse mecanismo que se repete. O Freud dizia uma coisa que era o seguinte: repetir, 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 recordar, elaborar. Ou seja, é quando a gente tem consciência do quanto a gente repete esses comportamentos em várias situações da nossa vida, e aí depois a gente começa a se lembrar de situações onde a gente repete, e aí a gente começa o processo de elaboração e ir para um outro patamar de comportamento. Então, muitas pessoas começam a falar, mas eu estou repetindo. Enquanto você estiver percebendo que você está repetindo e começar a perceber em várias situações, isso é um processo já de evolução. Porque sem consciência eu não tenho ação, eu não posso tratar o que eu não conheço. Então, essas são coisas muito relevantes para que a gente possa cuidar. Maravilhoso, maravilhoso. Excelente. Você quer que eu fale mais um, né? Não, você tá igual a Denise, né? Denise na sala, ela tava dando a formação, ela olhava, pode perguntar. Eu falei, mas como que você sabe? Ela fazia a leitura corporal toda. Falei, ok, Denise, vou perguntar. Então, tem uma coisa que eu gosto muito desse tema, que é a resiliência. Todo mundo fala da resiliência em termos físicas, né, que vem da física, que é o estado de voltar à forma original. Mas aqui, nesse caso, eu não gostaria de falar essa definição da física, embora ela seja a origem
da palavra. Eu gostaria de falar da resiliência, que é a integração da polaridade. Porque para eu ser resiliente psicologicamente, eu não vou voltar para o mesmo estado que eu estava, porque eu preciso evoluir. Para evoluir, eu tenho que integrar o que são os opostos dentro de mim. Então, quais são esses opostos? Se eu sou triste, eu também sou alegre. Ninguém é só triste, ninguém é só alegre. Só que na hora que a gente aceita que essas duas polaridades fazem parte de um único ser, eu consigo ter resiliência para poder entender que às vezes eu posso estar no lado triste, às vezes eu posso estar no alegre, e eu sei como manejar e sair. É como se fosse um equalizador onde a gente navega entre as duas polaridades. E eu só consigo celebrar as coisas quando eu conheço o outro lado. Eu só sei o bom de estar alegre porque eu sei o que é estar triste. Eu só sei o que é bom ser generoso porque eu, às vezes, posso ter sido mesquinho ou mesquinha. Então, como é que é a gente saber a polaridade? Por isso que, às vezes, as pessoas falam o seguinte, passou por uma crise e está valorizando mais a vida. É lógico, porque você conheceu o outro lado da polaridade. Então, você sabe o que é o desamor. Então, você sabe o que é bom ter amor. Então, é esta integração resiliente das nossas polaridades e aceitar que todo mundo tem um lado sábio e um lado ignorante. Ignorante, tolo, né? Não é? Eu posso ter um lado... e tudo isso faz parte de nós mesmos. É tolo quem pensa que não faz, porque faz. E aí começa a negar. E quem mais nega a outra polaridade é que mais tem dificuldade de lidar com ela. E ela persegue ele a vida inteira. Você falou uma palavra assim, bem relevante, a gente aprendeu isso no processo de neurocoaching, que é a questão da generosidade. Muitas pessoas elas são muito pouco generosas consigo mesmo, ou muito cruéis consigo mesmo, se cobram muito, nunca conseguem celebrar, né, uma vitória, mas estão sempre focadas ali no que aconteceu de ruim, sempre exigindo mais de si. Fala um pouquinho dessa generosidade consigo, né? E o efeito disso, né? Da generosidade ou da falta de generosidade. Então, quando você não sabe ser generoso com você, você dificilmente vai ser generoso com o outro. Então, é muito comum as pessoas que são muito exigentes consigo mesmas, elas serem um carrasco com o outro. Porque ela tá, olha, e eu digo que muitas delas são piores com elas mesmas. Porque o grau de exigência, então, ela ainda acha que está sendo pouco com o outro. Mas porque ela não consegue ser com ela não consegue se abraçar, sabe? Não consegue ela se incluir. Então, essas coisas tá, o Igor falou, exercício de gratidão. É mesmo. Exercício de gratidão é uma coisa muito importante. Não achar que as coisas que a gente tem uma expressão americana, né, que é take it for granted. Na verdade, aqui sabe, é achar que tudo vem porque, sei lá, vem de graça. Não é assim. Então, como é que eu posso, às vezes, agradecer as coisas que a gente recebe de todas as pessoas, de todas as relações, da vida, de nós mesmos? Então, eu acho que essa generosidade, ela é muito importante com o outro, mas eu também sou comigo mesma. Excelente. Você viu que a gente está com um público, Adriana, assim, bem legal. Doutora Márcia Menezes, que formou em neurocoaching lá na Filipelli, está aí assistindo. Beth Zafi, muita gente aprendendo muito. Quero novamente aproveitar essa pausinha para te agradecer. Assim, live incrível e assim, eu tenho certeza que essa contribuição hoje tem ajudado muitas pessoas aí que estão do outro lado. Muito obrigado novamente. Parando para exercer generosidade genuína, inclusive. Que bom. E aí, como que a gente está? Acho que a gente foi no quarto ponto, 4 pontos. A gente falou muito sobre pontos, mas fique Isso. muito livre para trazer elementos que você lembra. Eu queria trazer duas coisas importantes para mim. Uma é o redescobrimento, é tentar se redescobrir nesse momento.
o que eu gosto de verdade, quais são as minhas escolhas daqui para frente, o que eu quero de fato para mim, o que eu estou fazendo por mim, genuinamente, ou eu estou fazendo porque eu sempre fiz e eu continuo naquela inércia que eu sempre escolhi. Eu acho que essa é uma grande oportunidade para a gente descobrir e tomar escolhas que eu chamo escolhas deliberadas, escolhas que eu escolhi. E não porque eu fui indo no vai da valsa e que até hoje eu nunca parei para pensar. Então, se redescubra coisas que você não fazia mais. Eu, por exemplo, aqui voltei a cozinhar, coisa que eu não fazia há séculos. Eu cozinhei muito quando eu era mais jovem, depois eu parei. E você sabe que eu gostei? Eu acho que talvez não fazer isso todo dia, mas eu gostei. Eu vi coisas assim, coisas simples como essa, eu redescobri, sabe? Coisas de jardinagem, coisas que você nunca tem tempo e que, não que hoje sobre tempo, porque hoje a gente acha que trabalha mais em casa do que antes, mas ok, mas coisas que mesmo no meu final de semana, porque eu estou mais em casa, obviamente, né? Eu estou em casa, então tem muitas coisas que, puxa, te dão tanto prazer e você, assim, estudar coisas, se aperfeiçoar, a gente não pode estar parado, né? Então não pode parar de se nutrir com coisas que agreguem valor. Não as fake news, mas coisas que agreguem valor. E por último, eu queria dizer uma coisa que é muito importante. O que sustenta a gente nessa fase de dificuldade e nas fases que a gente são muito desafiadoras, fases que são desafiadoras para nós como pessoas, como indivíduo, psicologicamente, economicamente, nas relações, eu acho que é uma coisa chamada propósito, que é que significado as coisas têm para mim, né? Então, eu sou uma pessoa apaixonada pelo autoconhecimento, eu construí toda a minha vida em cima de autoconhecimento. Realmente, autoconhecimento é como uma cebola, né? Que você vai tirando uma casca e tem sempre uma embaixo. E é um processo de conhecimento dialético, né? Que quando a gente chega num nível, a gente sempre está no nível inicial para um outro nível. Então, a gente está sempre conseguindo crescer numa espiral, onde a gente está sempre evoluindo nesse sentido. Então, o propósito do que... E como é difícil achar o propósito, né? E o propósito é feito de uma qualidade que eu tenho, que eu agrego valor para a comunidade que eu vivo. E muitas vezes o propósito também pode ter sido construído numa vocação que foi um aprendizado de uma dor, sabe? Porque é muito comum isso acontecer, né? Bohoslavski, né, que fala sobre carreira, vocação, ele falava muito que a escolha de uma profissão é a busca de reparar um objeto interno danificado. Então, a psicologia é um objeto interno danificado que aconteceu e que você foi buscar uma reparação, só que uma reparação para um outro nível produtivo, né? Quantas pessoas, por exemplo, dá um exemplo que me veio aqui agora na cabeça, por exemplo, a mãe do Cazuza montou uma instituição para cuidar de AIDS. É uma ressignificação. É uma ressignificação da onde de uma dor surgiu alguma coisa. Quantas coisas belíssimas elas nascem de um processo de ressignificação, onde a gente, como fênix, renasce da cinza e reconstrói a vida, reconstrói a si mesmo. Essa semana passada que eu fiz uma entrevista com uma pessoa que também teve um processo de ressignificação lindo, que foi vários cânceres que ela teve, com separação e coisas emocionais, onde ela criou uma ajuda para mulheres como ela, sabe? Então, tem coisas que a gente vai aprendendo e a gente pode, no processo de redescobrimento, a gente pode achar propósito. Perfeito. Tem duas perguntas, Adriana, de seguidores. A primeira é, efeito dominó existe? Tipo, acordei, tomei uma topada, comecei a reclamar e meu dia todo vai ser ruim. Isso existe? Existe energeticamente quando você fala que quem resiste, persiste. O que você resiste, persiste. Se você lida com aquilo tudo bem,
E não achar que isso vai, porque se você achar que vai ser ruim, vai ser, você vai ter 100% de razão. Então, quando, por exemplo, eu estava antes, né, no trânsito, que antigamente a gente participava de trânsito Ah, e ficava horas, né, no trânsito, principalmente aqui em São Paulo, o que acontecia é que a gente continuava e aquela pessoa me fechou. Ninguém fez nada contra você, ela nem conhece você, ela viu um carro na frente dela. Não tem nada pessoal ali. Então, o que acontece? Aquilo, eu sempre penso, aquilo era para me ensinar a ter paciência. Aquilo é para me ensinar que eu tenho que estar mais calma, que não tem nada, a pessoa não tem nada a ver comigo. Então, como é que eu lido com isso? E quando você resiste ao estresse, ele persiste. Então, abraça o que vem, que a vida está te mandando. Vive o aqui agora. Controla o que você pode controlar. E a coisa flui. Aí não tem efeito dominó. não tem efeito Faz o dominó. teste. Faz o teste. E aí, Faz o teste. a segunda pergunta é sobre mapa mental. Existe alguma estratégia para eu mudar ou transformar ou melhorar o meu mapa mental? Essa é a pergunta de outro seguidor. Sim, como você sabe, né, o mapa mental ele é formado por uma série de experiências que ficaram gravadas, né, e cravadas no nosso cérebro, e é muito difícil você desconstruir alguma coisa, mas é possível construir coisas no lugar. E o que a gente constrói no lugar é um outro hábito, que no começo ele é muito difícil, a gente resiste, mas é possível com persistência e disciplina. Então, isto é possível fazer, né? E o cérebro resiste à mudança. Então, na medida que ele resiste à mudança, nós vamos ter uma dificuldade maior, obviamente, de implementar. Mas é possível, sim, a gente mudar o mapa mental. E uma forma de ressignificar a visão também que a gente tinha. Por exemplo, se eu tenho uma visão sei lá, tais pessoas não gostam de mim, eu estou criando um mapa mental de reação também àquela ali. Se eu começo a ver que o que ela fez não tem nada a ver comigo, eu consigo mudar e ressignificar e conseguir olhar de um lugar diferente, porque nem todo mundo vê com seus próprios olhos. Tem uma pergunta que apareceu aqui, que essa eu achei muito legal também, que foi se tem faixa etária propícia para mudar o mindset. O que acontece não tem uma faixa propícia. O que acontece é que, com a idade, a gente tem muito mais mapas consolidados. E aí, a gente precisa considerar, e é tudo interligado. Então, a gente precisa entender isso e entender que o que está cristalizado, a gente vai ter um pouco mais de trabalho. O tempo para desconstruir de uma garota de 20 anos, 30 anos, é totalmente diferente de uma pessoa de 60 anos. Porque ela tem muito mais coisas consolidadas e cristalizadas. Nada é impossível, só é um pouco mais difícil. Excelente, maravilhoso. Adriana, estamos chegando ao fim. Conta pra gente aí, de repente a gente não abordou algum tema, faltou alguma coisa. Então, assim, fala para os seguidores aí, de repente, alguma coisa que a gente não conseguiu abordar nesse bate-papo que você acha que seja relevante para quem está em casa aí buscando um equilíbrio emocional. Ficar atento às coisas quando você entra no looping de começar a ficar estressado, porque não existe hoje uma pessoa normal que não tenha estresse. Porque todas as áreas da sua vida estão sendo afetadas. A sua saúde, a saúde dos seus familiares, dos entes queridos, a sua autonomia, a economia está afetando o seu trabalho. Então, as relações, você convive muito mais tempo com todo mundo o tempo inteiro. Então, tenha um tempo para você. Reserve um tempo que é só seu, da sua individualidade, para você se reestabelecer. E cada um vai achar o seu caminho, não tem dono da verdade. Para mim, eu achei aqui, antes eu achava que era só
por exemplo, meditação, como eu disse no início da live, e hoje eu descobri que rezar me ajuda muito. Então, cada um vai achar o seu caminho. Eu tenho animais aqui na casa, eu moro na Granja Viana, que é um lugar com muito verde. Então, os animais me ajudam muito. Então, cada um vai achar a sua resposta. O que vai falar com você diretamente. Tem gente que pode ser fazer um jogo de videogame, tem gente que pode ser assistir um documentário, filosofia, eu não sei, cada um vai achar o seu caminho. Mas busque alguma coisa que te dê prazer para você desestressar, para você desfocar. E uma dica final aqui, muito importante, que eu esqueci. Pensamento gera sentimento. Controle os seus pensamentos, porque são seus pensamentos que vão te levar para uma emoção gostosa ou uma emoção desagradável. Perfeito. Acabou surgindo uma pergunta que eu acho que é uma dica preciosa. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer uma limpeza, né, de pensamento, uma higienização de pensamento. Alguma estratégia com aquele pensamento me martelando? Alguma estratégia para tirar aquilo da minha cabeça? Lembra que eu acabei de falar também? Que não resista. Entenda por que ele está te martelando e deixa ele passar. Porque se você ficar resistindo, ele persiste. É que nem aquela música chata, que você detesta e ela não sai da tua cabeça, você fica cantarolando. Uhum. Não resista, porque daí ela persiste. Então, relaxa e deixa vir o próximo pensamento. Não se prenda ao pensamento, como você faz na meditação. Meditação não é não pensar nada, é deixar as coisas passarem, como se fosse uma nuvem, que ela passa conforme... Só acelera o vento dela para ver se a nuvem passa um pouquinho mais rápido. Excelente. Adriana, assim, em nome da HIT, em nome dos seguidores, quero muito te agradecer pela sua generosidade, por ter reservado um tempinho para estar conosco. Nós confiamos, acreditamos, somos parceiros da Filipelli já há alguns anos. A gente vai estar em São Paulo, já era para ter aberto em abril, provavelmente julho, agosto, a gente vai estar muito mais perto, trabalhando aí com vocês. Assim, muito obrigado, né, por construir uma empresa tão linda, tão incrível, né, com profissionais que fazem a diferença, né, para muitas pessoas, inclusive para mim, inclusive para a HIT. Então, assim, novamente, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Elcio, muito obrigada pela... Você, muito generoso, né? Então, muito obrigada por você ter me convidado e por estar aqui com você essa noite. Um prazer enorme estar aqui conversando com você. E eu espero que a gente se veja aqui em São Paulo quando você estiver por aqui. Já, já. Beijo. Fica bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.